Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite, exatamente esta noite, está fazendo o número 2925. Mais de 2.000, quase 3.000 edições, o que significa mais de 3.000 convidados especialistas, porque muitas vezes nós tínhamos 2, 3 convidados, perfazendo uma série imensa de temas que foram abordados, logicamente, cada um dentro de suas especialidades. E também, graças à participação de vocês de casa, que isso é muito importante. Vocês é que nos mantêm no ar durante todos esses anos. Vocês podem assistir também pelo facebook.com/tvmaisabc, o mais por extenso, MAIS. Nós temos o famoso www. Está correndo aqui, ó, tvmaisabc.com.br. Tem o contato @tvmaisabc.com.br. Use qualquer uma dessas plataformas de comunicação e estaremos sempre em contato, telespectador, produção, telespectador. O tema desta noite é importantíssimo, mesmo porque ele é delicado, ao mesmo tempo muitos pais, muitas mães, muitas tias, muitas avós não querem abordá-lo junto aos seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, não é? Então cabe sempre a terceiros, cuja fala é mais elástica, conversar de assuntos importantes, repito, com os seus rebentos. Nós estamos recebendo aqui no Show Mais, para o tema Doutor Camisinha, o doutor Rodrigo Martins, especialista em prevenção. Palmas para o doutor Rodrigo Martins. Obrigado, doutor, pela sua presença. Prazer muito grande em recebê-lo. Por que, doutor? Esse assunto passam os anos, décadas e décadas, e ele continua sempre a ser delicado. Ninguém quer mexer nesse assunto. Podendo passar batido, melhor. Eu vejo que hoje em dia, desde os tempos dos nossos avós, né, eu tenho 38 anos, também nunca tive a oportunidade de conversar com os meus pais, porque as pessoas não estão preparadas para falar sobre esse tema. Então você pega um pai, né, ele também foi um adolescente, ele também teve as mesmas vontades que o filho tem, só que ele não consegue falar isso para o filho justamente porque ele não recebeu dos pais deles. Então isso vem vindo de geração em geração. E quando você pega a escola também não está preparada, porque o professor ele está preparado para ensinar matemática, biologia, português, e ele não estudou esse assunto, né? E muitas vezes, ao tocar o assunto, só para acrescentar, ele é criticado, viu? Negativamente. Exatamente. Eu trabalhei há muitos anos fazendo palestras em escola, e quando as pessoas falam do tema educação sexual, acha que a gente vai ensinar. E na verdade, eu criei esse projeto e eu criei uma metodologia de prevenção pedagógica, onde a gente consegue trabalhar ensinando com temas sobre as infecções sexualmente transmissíveis, o que é, o que causa, como se prevenir, e falando da prevenção em si, a gente consegue abordar o assunto que seja menos estressante e cause esse impasse em relação à paz, igreja e à família. Então acredito que seja algo que a gente está revolucionando a educação no Brasil. Nós temos aqui em mãos um release do senhor que diz alguns números. De 2017, 2.140 adolescentes foram atendidos. O que significa esse atendimento? Isso, na verdade, o que acontece, né? Hoje, o jovem, quando ele quer ter a sua primeira relação sexual, quando ele tem alguma dúvida, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para a internet. Então, quando ele vai para a internet, ele acaba procurando. Então, seja porque ele pegou uma infecção sexualmente transmissível, seja porque uma menina engravidou sem querer, ela vai para a internet buscar o que ela vai fazer, porque eles escondem dos pais, eles não conseguem falar com os pais, não tem esse diálogo. Não existe esse canal de comunicação. Não existe. E aí o que acontece? Quando ele vai para a internet, ele acaba procurando e acha o meu canal. Então, através do meu canal no YouTube, que eu divulgo alguns assuntos de prevenção, esse jovem me acha e acaba escrevendo para mim lá no YouTube e eu chamo ele para conversar. Então, em 2017 foram esses 2.140 atendimentos, só que no ano de 2018 a gente cresceu 302%. Perfeito, é isso mesmo. Foi para 6.462. Isso. E hoje é uma média de 25 adolescentes por dia procurando ajuda. Agora, doutor Camisinha, posso chamá-lo assim, né? Pode, fica à vontade. Tem até no seu jaleco aí, doutor Camisinha. O que eles não sabem? Eu vou dizer que praticamente tudo, tá? As mulheres não sabem como funciona o ciclo menstrual, o que é um período fértil, né?
muitos adolescentes, os pais deixam de fazer massagem na criança e aí ele desenvolve uma fimose e ele não sabe. Eu já cheguei a falar com homens casados com 35 anos de idade que ele assistiu um vídeo meu e ele foi descobrir que ele tinha fimose. 40 anos faz circuncisão. Exatamente. Então, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis. A cada 5,46 segundos, uma pessoa pega uma IST no Brasil. A cada 15 minutos, uma pessoa pega o vírus HIV. E esses números não param de crescer, porque simplesmente o jovem não tem informação, né? O governo ele disponibiliza a camisinha, só que ele não educa o jovem. Então, hoje, mais de 50% dos jovens que têm a primeira relação sexual não usam camisinha. Eu estou vendo aqui. A coisa é muito grave, viu, gente? Não é? É engraçado, tudo que se fala de sexo parece que é piada, brincadeira, não é? Ou coisa pornográfica. Sim. Nunca se leva para o meio termo da solidez de que se deve passar uma mensagem importante. Então está se falando aqui, olha só os problemas, HIV. HIV todo mundo sabe o que é. O vírus HIV, né? Vamos repetir tudo certinho, porque o nosso programa tem um cunho didático. Então, Tá. Atenção, pais, mães, vós, vozinhas, bisavós, bisavozinhas. HIV. A pessoa pode ser portadora do HIV, mas não ter a AIDS, certo? AIDS e HIV são diferentes. O HIV é o vírus, que caso não tenha tratado, a carga viral vai aumentar e vai desenvolver a AIDS, que são enfermidades oportunistas, né? Então, se uma pessoa tem HIV e ela faz o tratamento, e eu falo com muitas pessoas assim, principalmente pessoas de família que tem às vezes um homossexual, e já aconteceu comigo da pessoa vir me procurar e falar: minha filha estava na piscina com o tio dela e ele é portador de HIV, será que ele transmitiu alguma coisa para a criança simplesmente por estar dentro da piscina? Então as pessoas têm esse preconceito, não têm essa informação e acaba gerando esse inconveniente entre a família. Um portador do vírus HIV, ele sofre muito essa discriminação, né? Então o que acontece? Hoje os medicamentos, os antirretrovirais, eles são muito bons, prolongam a vida da pessoa, só que ela tem que tomar adequadamente todos os dias, né? Para usar um termo bem simples, isso pega como? O HIV? Ele é transmitido através do sangue, esperma, secreção vaginal e o leite materno, né? A pessoa precisa ter uma alta carga viral e não estar em tratamento. E as vias que mais ocorrem a transmissão, né, é no sexo anal, vaginal e o oral. Perfeito. Desde descoberto, ele pode se desenvolver ou não, ou o caminhar dele é de desenvolvimento? Sim, o HIV, cada organismo vai reagir de um jeito, mas a gente sabe que se a pessoa não fizer o tratamento, com certeza essa carga viral vai aumentar e ela pode pegar outras infecções sexualmente transmissíveis também, e aí também ela é um transmissor, né? E só a camisinha resolveria? A camisinha é o método mais eficaz para a prevenção, hoje. Ok. HPV. O HPV é o papiloma vírus humano, né? São as verrugas genitais, né? Esse é o HPV. Mais de 50% dos adolescentes são diagnosticados com HPV, né? Isso. Human Coronavirus. Isso, exatamente. Então, o que acontece? O jovem, né, principalmente agora toma-se as vacinas, né, principalmente tem uma faixa etária, só que essas campanhas elas não vingaram. Então, muitos adolescentes não tomaram essas vacinas por falta de informação nessas campanhas. E hoje o HPV ele é extremamente comum e altamente infeccioso. Pega-se em relação sexual. Relação sexual e também com contato direto, seja ele oral, anal ou vaginal sem proteção. Eu, inclusive, atendo muitos adolescentes, né? A gente fala que é orientação sexual, porque o jovem hoje, por incrível que pareça, né? Nós estamos aqui no ABC, em Santo André, mas eu já falei com pessoas que estão em Portugal, Angola, Moçambique, de língua portuguesa, e também você pegar fora o estado de São Paulo, a maioria das cidades não tem ginecologista. Então, uma jovem... Não tem como se orientar. Não tem como se orientar. Aí vai no professor digital e a informação pode sair totalmente pela culatra, né? Exatamente. E o que acontece, às vezes, as jovens falam: eu estou com uma feridinha e tal, às vezes manda uma foto, a pessoa já está infestada de HPV. E ele causa câncer de colo de útero. Então, é uma doença que se espalha muito rápido, pouco se fala, e ela é altamente transmissível. Bom, tem prevenção usando camisinha. Prevenção usando a camisinha e tomando as vacinas. No caso, tem as idades certas. Desde que ela se instale, tem cura? Não, o HPV ele não tem cura, ele só tem tratamento. Tá? Normalmente, as verrugas, dependendo do tipo, são mais de 70 tipos do vírus HPV, ele pode voltar. Então, sempre tem que fazer o tratamento. Às vezes, a pessoa tem uma queda
da imunidade, a verruga anogenital pode voltar e é muito importante que vá ao ginecologista. Porque e o exame é visual? Tem visual e também pelo Papa Nicolau, né? Perfeito. E assim, o que é importante, né? Eu já peguei casos de meninas comprarem ácido pela internet para tentar tirar. O que só vai agravar a situação. Exatamente. Triste, hein? É triste saber em muito 2019. Exatamente. Não é? Outra doença grave, né, doutora? A sífilis. Sim, a sífilis, ela voltou no Brasil. Hoje é considerada uma epidemia, né? Ela saiu de 5 mil casos em 2011 para mais de 65 mil casos. O ano passado bateu 87 mil casos só de sífilis adquirida, né? E a sífilis ela é uma doença silenciosa. E ela se prolifera pelo contato. Exatamente, tudo via transmissível, né? E também passa da mãe para o filho, tá? Se a mãe não fazer os exames VDRL, fazer o pré-natal, a criança nasce com sífilis também. Pelo leite? Não, aí via o nascimento, ela transmite via sangue também. Então é muito importante a sífilis, né? Ela tem 3 fases, né? E normalmente o homem aparece uma ferida no órgão genital e às vezes ele não sente nada, é uma ferida indolor, ele apalpa, não sente dor, mas a ferida some. E depois de um tempo ela volta com manchas avermelhadas nas palmas das mãos, pés, e se a pessoa não fazer o tratamento, ela vai transmitir isso, tá? E pode chegar até a 3ª fase, que dá neurosífilis e leva a pessoa ao falecimento. E o exame é de sangue, a questão dos xizinhos lá, isso, aquela... o exame, tem hoje o teste rápido, né, de HIV, sífilis e hepatites, né? O jovem hoje ele tem muito medo e eu criei o personagem Dr. Camisinha para quebrar, para ser algo lúdico. Eu ia perguntar. Para quebrar, porque hoje o adolescente é tudo muito institucional, então nada fala com o adolescente. Então eu criei o Dr. Camisinha, né, numa inspiração, numa brincadeira, para chamar a atenção dos jovens. E com isso a gente consegue falar desses assuntos de uma maneira mais leve. Quem leva mais a sério, o homem ou a mulher? Olha, a mulher ela é muito mais cuidadosa, né? E uma coisa que eu tenho pesado bastante quando eu falo com homens, porque o homem tem esse tabu da mulher engravidou, o problema é dela. Ela não se cuidou, ela não tomou anticoncepcional, enquanto o homem tem a mesma obrigação que ela de se cuidar, de conhecer o que é um ciclo menstrual, o que é um período fértil, porque eu descobri isso sozinho quando eu tinha 17 anos. Então eu queria ter minha primeira relação sexual, só que eu não falava com os meus pais. Então eu tinha que ir lá e descobrir isso sozinho. Isso é um testemunho? É a minha vida. Então, aconteceu comigo, acontece com todo mundo, que vai ter a sua primeira relação sexual, ele não tem com quem falar. Com quem que ele vai falar isso? Ele vai falar para o pai, uma menina de 15 anos vai chegar para o pai e falar, pai... Meu Deus me livre. Então, exatamente. Então, é esse preconceito, essa barreira que eu estou tentando quebrar. É isso que eu acho interessante. As décadas vão se passando, não é? E não se quebra esse ranço que se tem do sexo, né? Sim, é por causa da falta de informação que eu falei. Como vem dos avós, aí pais, filhos, e aí esse jovem hoje que ele não tem esse tipo de informação, ele vai crescer e ele não vai saber como lidar quando ele tiver um filho. Bom, a gente já viu HIV, HPV, sífilis. Na volta dos comerciais nós vamos ver, vamos falar abertamente, gonorreia, sim, herpes genital, clamídia, né? Isso. Abortos e gravidez indesejada. Eu acho que são assuntos importantíssimos, não é? Para você, pai, mãe, vovó, bisa, porque a bisa está firme hoje em dia. Sim. Né? E ela pode, às vezes ela é mais liberta nas palavras do que a própria avó e do que a própria mãe. Sim. Não é porque ela já viu tanta coisa na vida. Ela, senta aqui, minha bisneta. A bisa vai te contar uns negócios aqui. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema desta noite, um tema, repito, importantíssimo, recebendo com muito prazer o Dr. Rodrigo Martins, especialista em prevenção, ele que é o famoso Dr. Camisinha. Dr. Camisinha. Vamos lá. Eu prometi na sequência começarmos com gonorreia. Bom, vamos lá. A gonorreia, ela também é altamente transmissível, né? No Brasil ocorrem mais de 1,5 milhão de casos por ano, tá?
E os principais sintomas, né, é a secreção purulenta e dor a urinar, tá? Então, para você que está nos assistindo, por favor, se aparecer esses sintomas, vá ao médico, não faça tratamento em casa, né? Inclusive na Europa, Estados Unidos, muitas pessoas fizeram tratamentos com antibiótico de forma errônea e surgiu a supergonorreia, que não está tendo tratamento nem com antibióticos. Então, ela também é altamente transmissível, tanto no sexo oral, anal e vaginal, né? Muitas pessoas têm medo de ir ao médico, e eu estou falando isso e insisto em falar isso porque eu falo com jovens do Brasil inteiro, tá? E eles têm vergonha de ir no médico, principalmente em cidades muito pequenas, que tem um posto de saúde, que a família inteira conhece, então imagina ele vai lá. Esse é um aspecto importantíssimo que o doutor está falando. Eu acho que ginecologista... Ginecologista e urologista, a gente não deve ir acompanhado por ninguém. Não pode levar a esposa, não pode levar a namorada, não pode levar a noiva e vice-versa. Você quer falar abertamente determinadas coisas, a outra pessoa inibe. Exatamente. E você vai falar uma batatada lá que realmente você fala que tem gonorreia, a mulher levanta e vai embora. As pessoas, elas têm medo e vergonha. Então são duas coisas. É um misto quente aí. Exatamente. Então as pessoas querem ter relação sexual e ao mesmo tempo não querem ir ao ginecologista. Eu já peguei mulheres casadas que nunca foram ao ginecologista e isso é comum no Brasil. É uma triste realidade. Então a intenção do projeto é levar informação. Só que o que acontece hoje? Eu só acabo atendendo os problemas. Então, como eu trabalho com prevenção, a ideia é levar esse projeto para dentro das escolas, onde a gente vai ensinar a partir dos 12 anos, né, o que é o desenvolvimento do corpo humano, né, que o jovem chega na puberdade, ele tem muitas dúvidas ali, né, ele não tem com quem perguntar, né, e a gente instrui eles das infecções sexualmente transmissíveis. Nem para o amigo ele pergunta, vai dar uma de otário para o amigo? Exatamente. Então ele fala miséria, que ele deitou e rolou. Eu já fiz muita palestra em escola e é engraçado, você fala dos temas, as pessoas elas têm curiosidade, mas quando você abre para fazer pergunta, ninguém quer fazer a pergunta, porque vai fazer a pergunta, o amigo vai dar risada. E aí eu encontrei na internet essa solução, que você consegue falar do assunto e o jovem vem particularmente e trata com você e ele fala abertamente. A pessoa que adquiriu a gonorreia, se tiver relação com outro... vai transmitir. Vai transmitir com a esposa, com a noiva. Exatamente. Então, olha só que situação delicada a pessoa se encontra. Se vai no médico, não conta para a noiva ou para a esposa, ela vai descobrir. Geralmente chega a correspondência, isso e aquilo, se for seguro-saúde. Você esteve aqui no doutor Camisinha, ele está mandando um abraço, feliz aniversário. Para quê? Exatamente. Para que vai fazer isso? Você sabe que foi o mês retrasado, uma moça de Manaus, ela pegou na gaveta do marido uma receita médica e ela bateu foto e falou, o que significa isso daqui? Ele estava tomando os antirretrovirais para o HIV, ele estava infectado com HIV, só que ele não contou para a esposa. E eu falei, esses medicamentos são do HIV. E ele não tinha o HIV? Não, ele tinha, ele era portador. Sim, mas desde sempre? Eu não consegui falar com ele. Porque aí são dois pecados, né? Pecados entre aspas, né? É ter pego e ter traído. Exatamente. E ele falou para a esposa que ele estava com uma infecção muito alta no sangue dele e estava tomando aqueles medicamentos. Então são situações que é o preconceito, né? A pessoa lá pega e, enfim, são N casos aqui também que a gente tem que respeitar o horário, mas que a pessoa lá pega, ela tem vergonha de falar parceiro. Com certeza. Eu peguei um jovem no Rio de Janeiro, 17 anos, e a namorada dele, 15 anos, estava grávida. E ele foi diagnosticado com sífilis. Ele estava com medo de tomar as injeções, né? Olha só, a sífilis é altamente transmissível, provavelmente ele passou para a parceira dele e o filho dele, se não tratar, pode nascer com problemas. Nossa, ele preferiu não contar? Ele estava com medo de tomar as injeções e não queria contar para ela. E aí a gente vai conversando, informa a pessoa que a pessoa precisa fazer o tratamento e dar o andamento, né? Daí a importância, não é, de escolher a parceira, o parceiro. É uma coisa que a gente não pode nem aquilatar. Tem também a herpes genital, é isso? Exatamente. A herpes genital, né, ela também é transmissível, ela se transmite quando ela está na fase latente da ferida, né, e normalmente a herpes genital ela passa para a labial e a labial não passa na genital, né, é importante a gente falar disso.
E muitas mulheres também confundem a herpes genital por se depilar com gilete. Né? Tem muitas mulheres que vão se depilando com gilete usada. Puxa. E os pelos pubianos são grossos, quando vai nascendo, vai causando feridas, né? E a pessoa usa muita calcinha de lycra, muita calça jeans apertada, aquilo causa uma irritação na pele, a pessoa acaba coçando, cria pequenas bolhas e muitas mulheres confundem, né, a herpes genital com essas feridas. E você só vai pegar se você tiver relação com uma pessoa que esteja na fase latente, que tenha, né, entre pessoas saudáveis não se transmite. Clamídia. Isso. A clamídia, né, é meio controverso. Alguns médicos dizem que não é uma infecção sexualmente transmissível, porque ele também pode ser causado por uma proliferação de bactérias, né? Mas no caso das mulheres, causa irritação, muita coceira, corrimento sem odor e normalmente se ela tiver relação sexual com o homem, vai passar para o homem também, causando irritação, irritabilidade na pele e coceira. É uma doença também muito comum. Eu não saberia classificar a importância de cada um desses itens que a gente tá analisando. O doutor Camisinha está analisando. Os dois últimos são de uma enorme responsabilidade, que é o aborto e a gravidez indesejada, não é? Também por absoluta falta de conhecimento, né, doutor? Só para você ter uma noção, saiu inclusive semana passada num jornal de grande mídia, que a cada 21 minutos uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe no Brasil. Né? Então, o que essa criança está gerando? Está gerando outra criança. Né? Qual que é o aspecto para a sociedade disso? Hoje, a gente vai falar que 55% dos nascimentos no Brasil não são planejados. Então, a gente está falando desde a classe AA até a classe D e E. Então, ou seja, mais da metade dos nascimentos não são planejados, né? Eu sou um filho adotivo, minha mãe engravidou com 18 anos, né? Ela tinha uma menina, meu pai na época não quis assumir e, enfim, a minha mãe teve a consciência de pelo menos me doar. E aí ela me doou e eu fui adotado. Então, a minha mãe que me adotou, na época ela não podia ter filhos e ela estava 5 anos tentando ser mãe. Só que quando ela me adotou, ela já estava grávida de 2 meses. Então, eu e meu irmão, nós somos a diferença de 7 meses, né? Então, assim, aconteceu comigo. Eu podia ter sido uma vítima, né, de uma fatalidade dessa. Mas hoje, o que eu vejo, né, são crianças engravidando, né? E a gente vê que o governo tenta combater, só que nos últimos 10 anos só cresce. As coisas não diminuem, tudo cresce. O HIV cresceu 700%, de 2007 a 2017. O Brasil já foi referência mundial em tratamento, mas a gente não faz prevenção. E da mesma forma, o aborto, ele gera consequências gravíssimas, né? Uma mulher que realiza um aborto, ela tende a ter pensamentos suicidas, depressão, aumenta em 25%. Fora que muitas tentam tomar medicamentos, que não vou dizer aqui porque as pessoas procuram isso pela internet, muitos acabam tomando, vende esse medicamento em câmbio negro, né, que é para estômago e a pessoa acaba pagando R$400, R$500 no desespero para tentar fazer um aborto caseiro. Então, além de colocar a vida da criança em risco, um próprio adolescente também está colocando a vida dele em risco. Doutor, o que determinou? Nós poderíamos até ter feito um arquivo confidencial aqui, dada a beleza da carreira do doutor e da luta, não é? E desses problemas particulares, né? O que o levou a fazer medicina, a sair em defesa dos cidadãos? Isso, obrigado pela sua pergunta. Importante dizer, eu sou formado em fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta e eu comecei em 2001 a realizar palestra nas escolas. E aí eu me tornei um especialista em prevenção na parte de infecção sexualmente transmissíveis, né? Todo esse projeto que eu montei junto com ginecologistas e urologistas, que são amigos meus, né? Mas a ideia do projeto mesmo, ele surgiu devido à demanda que eu fazia palestras lá atrás e eu via que o aluno, a gente falava dentro das escolas e o aluno não sabia onde perguntar. Então, como veio a tecnologia, eu tenho um aplicativo onde o jovem consegue baixar o aplicativo, ele consegue tirar as dúvidas dele lá, o aplicativo é gratuito, né? Tanto em Android e iOS, esse jovem consegue ter essa informação e a gente está tentando fazer parceria com as prefeituras, porque hoje o jovem, ele pega uma infecção sexualmente transmissível ou principalmente também tratando do tema do aborto, o que acontece? Muitos jovens tomam a pílula do dia seguinte de forma discriminada, tá? E toma-se como se fosse bala. Né? Para você ter uma noção, uma pílula do dia seguinte, ela corresponde a meia cartela de anticoncepcional. Puxa. Tá? E assim, tem meninas que tomam uma vez por dia. E é um absurdo, porque compra-se isso de maneira
aleatória, não precisa de receita. E muitos jovens querem ter a primeira relação sexual, não usar a camisinha e tomar a pílula do dia seguinte. Então, assim, é uma bomba hormonal, mas os jovens tomam justamente para não engravidar. Mas acaba gerando, muitas mães acabam engravidando e a gente pega... Eu conversei já com diversas mães que tá 3, 4 filhos e acaba engravidando e a pessoa, no ato do desespero, ela quer fazer um aborto. Então, esse projeto também ele já conseguiu salvar 66 crianças, que foram mães que vieram me procurar pela internet com a intenção de fazer um aborto e simplesmente ao conversar com ela, contar um pouco da minha história, ela pensa um pouquinho e aí isso não tem preço a gente salvar uma vida. Claro. Depois de um tempo ela passa e manda uma foto do filho. Puxa, parabéns, viu? Eu estou encantado aqui com a sua carreira, a sua luta. O seu endereço digital? É www.drcamisinha.com.br. O aplicativo, né, o app está disponível tanto em iOS quanto na plataforma Android, também é DR de Dr. Camisinha, né? E aí tem as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, para as pessoas acompanharem aí e tirarem as dúvidas. Muitíssimo obrigado pela presença, eu acho que foi de inteira utilidade pública o programa desta noite, não é? Esperamos termos falado principalmente com os pais, os responsáveis, não é? Para que não abandonem seus filhos. A gente pensa que eles sabem tudo. Ah, ele já está com 14, isso aí sabe tudo e mais um pouco. Ainda fala com orgulho. É esse mais um pouco que ele não sabe. Exatamente. É o que está escondido atrás da curva. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado ao Dr. Rodrigo Martins, especialista em prevenção, o famoso Dr. Camisinha. Obrigado, doutor, pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Continue na programação da TV Mais. Ofertas sensacionais daqui para frente. A gente volta numa próxima oportunidade, é sempre às 8 da noite, hein? Um abraço, até lá.